Quantas vezes nós somos enganados ou nos confundimos com a pregação da religião, com a pregação do evangelho, lei misturada com graça. E um dos assuntos que tem tanta conturbação é o esforço. As pessoas estão pensando que para receber algo de Deus elas precisam se esforçar muito. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho do esforço, para poder entender onde o esforço está envolvido nesse tempo em que nós estamos vivendo em Cristo. A primeira coisa que nós ouvimos é assim: para você conquistar, você precisa se esforçar muito. Então, no que se refere ao religioso, as pessoas se esforçam para orar mais, para jejuar, para fazer um voto, para fazer uma penitência. Sabe, é quase um catolicismo evangélico, de penitências, de sacrifícios, de subir montes, de subir montanhas, porque eles precisam se esforçar para ter uma conquista, para ter uma bênção, para ter uma aprovação, para ter uma resposta, certo? Mas o Evangelho de Jesus Cristo não diz isso. O Evangelho diz que nós já recebemos sem o nosso esforço. Você já recebeu. As coisas de Deus, elas são recebidas. Elas são recebidas para poder viver. Então veja o que eu quero dizer. É que nós primeiro recebemos para depois nos esforçar. Não nos esforçamos para receber. Recebemos primeiro e daí, com a graça, com a capacitação, com a força do Espírito Santo, nós executamos, nós fazemos. Então, as pessoas falam assim: você precisa se esforçar porque Josué se esforçou. Josué 1, do 1 ao 9 ali está a chamada de Josué e tem a palavra esforço. Esforça-te 3 vezes. Veja bem que Deus não estava querendo dizer para Josué: se vira, se esforça para eu poder fazer. Deus estava dizendo assim: eu te dei poder, eu te dei condições, eu te dei habilidade, eu te dei tanta força que você pode se esforçar, porque a minha força está em você. Você não vai se esforçar com a sua força, você não vai se esforçar para eu te dar a terra, não. Você vai se esforçar com a força que eu te dei, porque eu já dei a terra também. Então veja que Deus dá para depois nós andarmos no que foi dado. Nós não construímos o caminho, nós não fazemos para depois Deus dar, nós recebemos de Deus para depois fazermos. Então o esforço é uma capacitação do Espírito Santo para nós. Se você estiver usando de esforço para ser abençoado, você está errado. Você já é abençoado. E uma das bênçãos que você recebeu é o poder de colocar força nas coisas que Deus quer que você coloque força. Por exemplo, no teu chamado de vida. No chamado de vida pelo qual você foi chamado no dia que você nasceu de novo. Na tua missão com Deus. Deus já te deu uma força extraordinária para você viver e para você cumprir, para você realizar as obras que Ele já preparou por você. Agora não pense em você: eu tenho que orar muito mais para Deus me abençoar, eu tenho que orar de madrugada para Deus me abençoar, eu tenho que pagar um preço de jejum para Deus me abençoar. Não, você já é abençoado, você não precisa se esforçar para isso. Agora, se você tem a força de Deus em você e você levanta de madrugada para orar, você não levantou por sua força, você não levantou para ser abençoado, você levantou porque você já é abençoado. Você já é. Você não faz para ter, você tem para fazer. Então o esforço é dentro desse raciocínio de Jesus. Jesus é a nossa força, nós recebemos a força para executar. Nós não nos esforçamos para receber, nós recebemos para executar. Que você possa então, com esse entendimento renovado, anular as pregações, anular os sofismas, as ideias da religião, das falsas ideias que têm sido pregadas nesses últimos dias, e que você possa viver o Evangelho puro, o Evangelho vivo de Jesus Cristo, Filho de Deus.